Bom, estamos de volta aí com mais uma aula na nossa aula de química, né? E hoje nós vamos resolver alguns exercícios, tá? Envolvendo aí o que nós vimos na última aula, conceito de propriedades da matéria, né? Átomos e isótopos, ok? E aí eu reservei esse exercício para vocês da FATEC. O sódio, que é um metal alcalino e está no terceiro período da tabela periódica, possui isótopos com número de massa 23 e 24. O isótopo com maior número de nêutrons que pode ser usado para detectar coágulos sanguíneos é. E aí ele deu o melhor, né, no caso melhor representado, né? Ele deu como dado, tá? O número atômico do sódio, que é 11, né? E aí as alternativas, né? 23 de massa, 12 prótons, 11 de prótons, item B. Item C, 24 de massa, 12 de prótons. O D ele só deu o número de massa. E o item E, 24 de massa e 11 de prótons, tá? Ou número atômico. Então, vou tentar resolver aqui. Não é nada assim complicado, né? Ele deixou duas dicas para vocês, né? Ele deixou como dica isótopos, e aí nós vamos usar o que ele está pedindo, tá? Ele está pedindo para nós detectarmos, tá? No caso, qual desses isótopos tem o maior número de nêutrons, tá? Se tiver maior número de nêutrons, vai ser o nosso item encontrado. Então vamos fazer para o isótopo de massa... O isótopo, tá, de massa 23. Tá? Você já sabe, né, que existe uma relação entre massa, prótons e nêutrons, tá? O número de massa do átomo é a quantidade de prótons, tá, mais a quantidade de nêutrons, tá? A gente fala número de massa porque é a quantidade de partículas, é o número de partículas que vai compor a massa do átomo. Então vamos lá, para o isótopo 23, tá? 23, que é a massa, tá? No caso, próton, ele já deu aqui, tá? E N vai ser o número de nêutrons que vai sair desse isótopo, tá? Trocando o 23 de lado, troca de sinal, então N vai ficar o quê? 23 menos 11, né? Que dá 12, ok? Equação de primeiro grau. Para o isótopo de massa 24, tá? Vai ficar o quê? A mesma relação, então vai ficar 24, que é a massa do isótopo 24, tá? Igual a 11 mais N. Trocando o 11 de lado, troca de sinal, vai ficar 24 menos 11, né? E 24 menos 11 dá 13. Então, para o isótopo, tá? O isótopo de massa 24, tá? O número de nêutrons é 13. É só olhar nas alternativas qual dos itens que se encaixa a quantidade de 13 nêutrons. 23 de massa e 12 de nêutrons, tá? Nessa relação, tá? Então tem que somar o nêutron mais o próton para dar... porque ele quer a maior quantidade de nêutrons, ok? Então 23 menos 12, tá? Que é a quantidade de prótons, então vai dar 12 nêutrons, não dá. 12 é menor do que 13. Aqui ele não deu a quantidade de massa, então não posso considerar, tá? Aqui, vamos ver. 24 menos 12, então dá 12 de prótons, e 12 menos 24 dá 12 nêutrons, também não dá, tá? Item D, ele só deu a quantidade de massa, mas não deu como é isótopo, tá? Pode ter caso de isótopo de quantidade de número atômico, né? Ou quantidade de prótons diferente, então eu não posso considerar esse item D. E só nos restou o item E, né? 24 de massa e 11 de prótons, aplicando essa relação, tá? Me dá 13 nêutrons, tá? Então 24 menos 11 dá 13 nêutrons, tá? Que é maior, vai ser o maior dos itens que tem a maior quantidade de nêutrons. Então, alternativa E, ok?
então vamos lá, né? Um segundo exercício para tentarmos resolver, né? É da Universidade Federal do Pará, mais um exercício de isótopos. Os isótopos do hidrogênio receberam os nomes de prótio, né? Esse caso, deutério, esse caso, e trítio, esse terceiro caso. Nesses átomos, os números de nêutrons são respectivamente iguais a item A 0, 1, 2, item B 1, 1 e 1, item C 1, 1 e 2, item D 1, 2 e 3, item E 2, 3 e 4. Vamos lá, né? Nós sabemos daquela nossa relação, né, para determinar o número de massa de um átomo, tá? Ela pode ser A é igual a P mais N, né? A massa, o número de massa do átomo é o número de prótons, a quantidade de prótons e mais a quantidade de nêutrons. Como ele está pedindo o número de nêutrons, tá? Eu vou isolar a quantidade de nêutrons aqui, tá? Então, nêutrons é igual a quê? A massa menos o número de prótons, tá? Fica mais fácil, né? O número de nêutrons é a massa, tá? Menos o número de prótons, ok? Então, ó, só que cuidado, né? Ele quer respectivamente, então tem que ser nessa ordem. Tem que aparecer o número de nêutrons do hidrogênio, o número de nêutrons do deutério e o número de nêutrons do trítio, tá? Lembrando que como são isótopos, tá? Eles têm o mesmo número de prótons, tá? Mesmo número de prótons, mesmo número de prótons, mesmo número de prótons, tá? Esses dois casos aqui, o deutério e o trítio, é o isótopo do hidrogênio. Então vamos lá. Para o primeiro caso aqui, né? Massa do hidrogênio é 1, tá? 1 menos P. 1 menos P, no caso aqui, dá 0, tá? No primeiro caso aqui, dá 0, tá? O segundo caso, deutério. Número de nêutrons, massa 2, próton 1. Então 2 menos 1 tem 1 nêutron, ok? Nêutron mais próton dá massa. Nêutron mais próton dá massa. Hidrogênio, lembra? Hidrogênio é o único elemento que não tem nêutron lá no seu núcleo. Trítio, tá? N vai dar o número de nêutrons, a massa menos o próton. 3 menos 1 dá 2, tá? 3 menos 1 dá 2 nêutrons. Então tem que aparecer uma alternativa que tenha essa quantidade de nêutrons, tá? Nessa ordem, porque ele pede, sempre tomem cuidado com isso, tá? Quando forem resolver exercício, respectivamente é na ordem que aparece. Tem que ter uma alternativa que tem que ter 0, 1 e 2. A única aqui para nós é a alternativa A, né? 0 de nêutron, tá? 1 de nêutron, que é do deutério, e 2 de nêutron, que é do trítio, ok? Bem simples isso daí, né? Bom, vamos lá então. Voltamos aí com o nosso terceiro exercício, esse da FUVEST, tá? Já resolvemos um da FATEC, um da Universidade Federal do Pará, agora é esse da FUVEST São Paulo. A densidade da água comum, H2O, e da água pesada, D2O, medidas nas mesmas condições de pressão e temperatura, são diferentes. Então, está falando da densidade, né, dessas duas substâncias, as duas águas, tá? Uma comum e a mais pesada, densidade diferente. Isso ocorre, né, a densidade, a diferença das duas densidades ocorre porque os átomos de hidrogênio e deutério, tá? Deutério, essa substância, difere quanto ao item A, número atômico, item B, número de elétrons, item C, número de nêutrons, item E, número de prótons. Esse exercício aqui, o examinador ele foi meio sutil, né? Embora no primeiro parágrafo aqui, tá? Ele está falando a questão de isótopos, tá? Porque o deutério é um isótopo do hidrogênio, tá? E você sabe que isótopo é o quê? É aquele átomo, né? Que vai ter a mesma quantidade de prótons
e massa diferente, ok? Então, essa primeira parte aqui desse enunciado, tá? Não é um enunciado muito complicado, mas ele é sutil, porque na primeira parte ele aborda o conceito de isótopos. O aluno, ele tende a ir direto, tá, no que define o que é isótopos, tá? O que é isótopo? É a mesma quantidade de prótons. Tudo bem, isótopo é a mesma quantidade de prótons. Mas ele quer saber o que difere o deutério do hidrogênio. Então, se o aluno responde aqui a alternativa E, o número de prótons, ele erra, porque não é isso que o examinador da FUVEST está fazendo ou está querendo saber, né? Ele quer saber o que os dois átomos diferem, tá? Levando em consideração a densidade. Então vamos lá. O próton, o próton tanto do hidrogênio quanto do deutério é o mesmo. Os dois têm um próton, ok? Só que o que vai diferir de um para o outro? É a massa, tá? Como naquela nossa relação, tá? Por isso é uma fórmula simples, mas ela ajuda muito, tá? Como a massa de um átomo, tá? O número de massa, né? Ela vai ser constituído pela quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons, tá? Então a massa dessas duas substâncias são diferentes, tá? Por quê? Porque se eu tenho, vou fazer aqui em cima, como densidade é massa sobre volume, se os dois têm a densidade diferente, então ou o volume do deutério é diferente em relação ao do hidrogênio, ou a massa do deutério em relação ao hidrogênio. Os dois são isótopos. Então o aluno tem que saber esses detalhes, tá? Por que não pode ser o volume? Porque o volume do deutério e do hidrogênio, tá? Embora os dois sejam o mesmo elemento químico, né? Só que são átomos, tá? Com prótons, mesma quantidade de prótons e massa diferente, tá? Por que não pode ser o volume? Porque o volume, se fosse diferente, tá? Eles teriam raios maiores, tá? Como tanto os dois, tá? Tanto o hidrogênio quanto o deutério, os dois têm um elétron na camada de valência. Se eles têm um elétron na camada de valência, tá? E no caso do hidrogênio não tem nêutron, tá? Hidrogênio não tem nêutron, tá? Hidrogênio é neutro, quantidade zero de nêutron, não tem a partícula nêutron, ok? E o fato dos dois terem um elétron na camada de valência, tá? Os dois terem esse único elétron na camada de valência, então o raio dos dois é o mesmo, ok? Então, o que vai constituir a massa de um elemento químico? A quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons. Bom, voltamos já, tivemos a queda de energia, mas já está tudo normal. Bom, o que vai diferir o deutério do hidrogênio, apenas continuando, é a massa dos dois. Como o hidrogênio não tem nêutron no seu núcleo, tá? Então, o hidrogênio tem nêutron zero, tá? Já o deutério, como a massa dele é maior do que do hidrogênio, tá? E a massa do deutério é 2, então ele tem de nêutron, tá? Tem um nêutron, tá? Como a massa daquela relação que nós estávamos vendo, tá? É P mais N, então automaticamente a massa do deutério é maior. Então, para um volume constante, tá? E a massa do deutério é maior que a do hidrogênio, então vai ser a quantidade de nêutrons que vai diferir ou que vai diferenciar um do outro, tá? Então, alternativa C, ok?